Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, pessoal. Boa noite. Como é que vão? Um prazer ter vocês aqui com a gente. Boa noite, pessoal. Me chamo Diego, sou o CEO da E3 Capital. Um prazer estar aqui novamente, mais uma live. Nós temos uma grande parceria com a LED, que é a Liga de Direito Empresarial da PUC Goiás. E é um prazer aí fazer essa parceria. Acredito que vai ter bons frutos, Albertino. Obrigado, Diego. E é isso aí, pessoal. Muito feliz, estou muito satisfeito de ter todos vocês aqui conosco. A gente está aí para fazer esse evento ser fantástico, né? E a Laed está aqui junto com a E3. Nós estamos criando umas parcerias, trazer alguns eventos, algumas novidades muito bacanas para vocês daqui a algum tempo. Eu espero que vocês gostem desse evento. Diego, você tem alguma coisa para completar aqui para a gente? Como é que é? Já posso chamar os palestrantes? Diego, você está me escutando? Tô sim. Tá me ouvindo? Estou te escutando bem. Parece que você está meio congelado aí, cara. Vinícius? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Vinícius, boa noite. Perfeito. Pessoal, eu vou estar dando início aqui à live. Minha internet tá muito ruim. Mas vamos com tudo. Não, tudo Vinícius. bem. Que isso. Olá, pessoal, boa noite. Um prazer Pessoal, estar aí. eu vou estar chamando aqui os palestrantes, vou estar convidando o pessoal, explicando um pouco da história deles para vocês, o que cada um faz. Primeiro aqui eu tenho comigo o Diego, que é o presidente da E3, ele vai estar moderando esse debate juntamente com o Vinícius, que na Laed é nosso coordenador executivo. O Vinícius é um cara que tem um domínio muito grande sobre a IPO, está estudando muito, um cara fantástico e vai estar representando a Laed nessa live. Agora, falando para vocês um pouco sobre os nossos palestrantes. A gente tem aqui o Paulo César Aragão, que ele é sócio fundador do BMA, ele é especialista em direito societário, fusões e aquisições, e ele participou de algumas das maiores operações da América Latina. O BMA, inclusive, é o maior escritório do Brasil que mexe com fusões e aquisições. E assim, se eu fosse parar para falar o currículo inteiro desse cara, que eu sou muito fã, eu ia realmente parar aqui só na semana que vem. Eu tenho uma satisfação enorme que no meu rosto dá nem para esconder, né? A felicidade que eu tenho de tê-lo aqui conosco. E vamos passando aqui, porque senão realmente não acaba hoje. A sócia dele, a Jenny Goldman, sócia da área de mercado financeiro e de capitais do escritório da BMA, ela também lida muito com empresas estrangeiras quando vão trazer o registro aqui para o Brasil. É outra advogada, pessoa fantástica e que tem anos e anos de experiência nesse mercado. E por último, mas não menos importante, o Oscar Decotelli, fundador da DXA Investments e investidor aí assíduo, muito animado da Z-Dog. Vamos aí escutar um pouco da história deles, escutar um pouco da experiência deles. E agora eu convido a entrarem aqui na live para a gente dar prosseguimento. Infelizmente, hoje eu não vou poder estar com vocês, pessoal, mas no futuro vamos estar fazendo outros eventos juntos aí. Diego, você traz o pessoal para a gente? Traz o Paulo, a Jenny e o Oscar? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Paulo. Boa noite, Oscar. Boa noite, Jeane. Boa noite. Boa noite. Diego, agora a banda vai tocar com você e com o Vinícius. Agora é com você. Você pode me tirar, por favor. Boa noite, pessoal. É um prazer aqui ter vocês com a gente. Muito bom poder contar com grandes nomes como vocês. Muito bom poder ouvir um pouquinho mais do que vocês têm de experiência, do que vocês podem trazer aqui para a gente de conhecimento. Acredito que muitas pessoas aqui sonham um dia em estar atuando próximo a vocês, estar atuando próximo ao conhecimento que vocês têm para passar aqui. É um prazer ter uma liderança feminina aí também, né, no nosso meio. É muito importante para todas as
mulheres que estão nessa luta também para ocupar os espaços no mercado jurídico, e vai ser, com toda certeza, muito bom contar com vocês aqui nessa palestra. Vamos começar pelo Oscar. Oscar, conta um pouquinho mais para a gente aí, como é que funciona o IPO numa visão econômica, numa visão financeira, como é que vocês identificam um possível alvo, um possível player aí no mercado para estar fazendo essa decisão de ir a mercado? Não, muito legal. Primeiro, eu queria agradecer aí pela oportunidade, não só de estar aqui conversando com vocês, mas também de estar falando aí junto com pessoas aí do nível aí dos sócios do BMA, e Paulo Aragão é uma base desse mercado nosso. Não, a palavra IPO aqui acho que não existiria sem o BMA no Brasil, né? E a gente aqui está num espectro de investir em empresas privadas, né? E eu acho que é muito interessante quando a gente fala de IPO, porque isso faz parte de uma maratona, né? Investimento em empresa é um investimento que ele pode até começar para muitas pessoas entrar no IPO de uma empresa A ou da empresa B, mas aquela empresa percorreu um longo caminho para chegar até o IPO. E aí eu acho que é daí que entra um pouco a nossa expertise aqui no mundo de private equity, né? A gente é um investidor especialista nessa fase pré-IPO, onde a gente vê as empresas que saíram das suas fases iniciais, das suas fases de consolidação, maturação. E eu queria até usar aqui 2 slides para poder exemplificar isso, tá? A gente mostrar aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá vendo a apresentação aqui, Vinícius? Apareceu para você? Não. Deixa eu ver aqui. Foi, para mim aqui ainda não. Deixa eu ver se o Diego consegue jogar para a gente. Só um segundo. Não, realmente ainda não conseguimos, não. A gente consegue jogar um pouquinho mais para frente, Oscar? Consigo. Com certeza, com certeza. Depois eu volto então no slide para explicar, mas basicamente o que o meu slide ia mostrar é o seguinte: o Brasil tem sofrido uma transformação. A gente saiu de um nível de taxa de juros de 14%, 15% para 2% de taxa de juros. E, finalmente, a gente tem uma razão econômica para que os brasileiros como um todo, aqueles que têm capital guardado, têm alguma poupança, tenham que diversificar seus investimentos para mais risco. Isso fez com que o primeiro movimento tenha sido ida para a Bolsa. A gente teve uma entrada de um número de pessoas, CPFs na Bolsa muito grande. A gente teve, de 2017 para cá, cerca de 2,3 milhões de pessoas entrando. E esse ano, pela primeira vez, a poupança vai render negativa em termos reais. A gente nunca teve isso na história. Então, a gente acredita que esse movimento de capital buscando alternativos, ele veio para ficar. E quando a gente olha o mundo já desenvolvido, Estados Unidos e Europa, que já tem taxa de juros baixa durante um bom tempo, estou sempre olhando pelo âmbito aqui do ângulo econômico, a gente vê que os ricos e os ultra-ricos já investem pelo menos 25% do seu patrimônio em empresas pré-IPO, empresas privadas ou private equity. Então, a gente está vendo uma movimentação muito grande dos brasileiros conseguirem entrar mais nesse mercado. E o IPO, ele é uma parte muito importante desse investimento nesse investimento privado, porque ele vamos dizer, a saída. Assim, a gente teve nesses últimos eventos dos IPOs desse ano agora, muitas saídas e gerações de liquidez para os fundos que foram no final daquele processo. Então, eu acho que a primeira coisa que é importante, do ponto de vista econômico, é a gente entender
que o processo de você abrir o capital da sua empresa para ser negociado de forma pública no mercado, ele é uma das etapas do crescimento desse seu negócio. Você pode ter um negócio que, mesmo na bolsa, não vai render 1.000, 2.000, 3.000 vezes. A gente tem grandes casos aí de Amazon, Tesla, Magalu, né, Ambev. Então, a gente acredita que o grande foco e pulo do gato é o investidor precisa acordar para olhar investimentos em empresas, sejam elas ações públicas, ações privadas. Depois eu entro um pouco mais nesse fundo para não tomar muito tempo aí na minha abertura. Não, fica tranquilo. Nós vemos hoje que realmente, mesmo num ambiente de pandemia, num ambiente crítico economicamente falando para muitas famílias, temos muitas e muitas empresas entrando na Bolsa, né? Vimos ontem até a Boa Vista, foi uma das listadas agora. Vimos também que em setembro aumentaram em comparação a setembro do ano passado. Você acha que esse momento econômico está sendo favorável? Definitivamente. A gente tem uma combinação de taxa de juros baixa com demanda de investidores, mesmo a gente ainda não tendo um volume muito grande de estrangeiros entrando na Bolsa, os compradores, os investidores locais têm sido suficientes para poder tomar esses IPOs. Agora, tem sido também um movimento de fazer IPOs e listagens lá fora também. Então, algumas das empresas optaram por essa alternativa, o que tem sido bastante interessante por conta das diferenças de valuation, às vezes, que a gente encontra entre o mercado lá fora e o mercado brasileiro. Então, o momento ainda é muito bom. Acho que o grande direcional disso ainda de aumento da quantidade de IPOs, e a taxa de juros vai ser um grande componente nisso. Então, essa janela, eu acho que ainda vai continuar aberta por um bom tempo. Não, perfeito. Paulo, conta aí um pouco para a gente como é que funciona essa preparação para a gente da empresa no âmbito jurídico. Olha, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, participar desse seminário. Vamos conversar um pouquinho sobre o que acontece na prática. Vamos ser totalmente prático, então. Vamos imaginar, por que não, em homenagem a Goiás, uma empresa especializada em produtos de pequi, que faz farinha de pequi, geleia de pequi, e que tem uma tradição familiar de produzir isso e vender pelo Brasil afora. Num determinado momento, a operação vai crescendo e a família resolve, então, que poderia aproveitar essa oportunidade, já que ela já está vendendo para o Brasil inteiro, exportando farinha e geleia de pequi para o Brasil inteiro, ela quer aproveitar essa oportunidade. Aí ela chama o advogado, e o advogado vai seguir alguns passos importantes aí, independentemente do tamanho da operação, isso a gente vê depois. Primeira coisa que normalmente acontece nesse tipo de situação é conversar com o empresário e a gente normalmente verifica que o empresário, naquela companhia, além da fábrica de produtos de pequi, ele tem um barco, ele tem uma fazenda, a casa da família também faz parte da companhia. A primeira coisa que a gente normalmente tem que fazer é um processo de reorganização societária, porque é uma sociedade limitada, enfim, eles têm 100% da companhia, o carro da família, tal, tudo está mais ou menos misturado. Então, a primeira coisa que a gente normalmente tem que fazer é reorganização societária. Ou seja, separar aquilo que efetivamente é o conjunto de insumo, processo e produto que vai ser oferecido ao mercado. Segunda coisa que normalmente a gente tem que fazer é contabilidade. Ou seja, a contabilidade de uma empresa de família é feita, digamos assim, com uma certa flexibilidade. E aí, você é obrigado a explicar ao empresário que ele vai ter que adotar a contabilidade pelo padrão IFRS, o padrão internacional
lá do IASB. Ele pergunta, e como é isso? Aí a gente diz, olha, é muito simples. Em primeiro lugar, você vai precisar de um auditor. Em segundo lugar, o seu contador vai ter que passar a seguir essas regras. Essas regras são 2 ou 3 volumes, eles somados correspondem a mais ou menos 3.000 páginas, mas se você tiver dificuldade, cada uma das grandes companhias de auditoria tem um guia com outras 3.000 páginas. Então, é tudo muito simples, são apenas 15.000 páginas de instruções sobre como fazer a sua contabilidade. Mas não fica aí. Então, é necessário fazer a sua contabilidade para trás, ou seja, tudo o que você fez nos 2 ou 3 últimos anos tem que ser refeito, recontabilizado de acordo com os padrões do IFRS, que é um negócio que, enfim, tomaria por si só uma semana de palestra aqui. O passo seguinte, então, é dizer, muito bem, você vai ter o seu contador convivendo com seus auditores, o seu advogado fazendo a reorganização societária, e nós agora vamos conversar sobre a governança, ou seja, a sua companhia vai passar a ter, que era uma limitada, nós vamos transformá-la numa SA. A primeira providência é, não vou dizer nem adaptar o estatuto, porque o estatuto ela não tinha. A primeira providência vai ser transformar o contrato social num estatuto adaptado às peculiaridades de uma companhia aberta, uma companhia do novo mercado, e com um conselho de administração. Desse conselho de administração, o empresário, a esposa do empresário, o filho do empresário, o genro do empresário podem ter o seu lugar. No entanto, as normas do mercado exigem que pelo menos 20% desse conselho seja formado por pessoas independentes. E o Conselho de Administração, legalmente, nada mais é do que uma mini Assembleia Geral que funciona permanentemente zelando pelo interesse dos acionistas. Então, a escolha do Conselho de Administração e do modelo de governança também é alguma coisa extremamente importante, porque, entre outras obrigações, e voltando à questão da empresa de família, daí em diante, as operações entre o controlador e a empresa vão, quando existirem, vão necessariamente que ser realizadas em bases equitativas. Ou seja, se a gente mudar de exemplo da geleia de Pequi para as empresas de pecuária, muitas vezes o diretor da companhia, o controlador da companhia também é criador de gado. Então, as condições da venda de gado da fazenda do controlador para a companhia devem dar-se necessariamente em bases equitativas, ou seja, em preços de mercado. A partir do momento em que a família produtora de geleia de Pequi, então, já está confortável, porque ela tem a contabilidade organizada, e sendo bem prático, nós estamos falando aqui de coisa de ano, não é algo que... ano, pelo menos, o processo de abertura de capital, e aí é um pouco a grande surpresa de todo mundo, ou seja, todo mundo abre o jornal, diz, a Avan abriu capital, ou vai abrir, fulano abriu capital, eu também quero. E aí o advogado vem junto com o contador e o banqueiro com as más notícias, dizendo, olha, eu preciso pelo menos um ano para organizar a casa para fazer isso. Por quê? Porque, entre outras coisas, eu preciso ter um período congruente de atividade da companhia cujas ações vão ser vendidas para que o investidor consiga verificar de uma maneira confiável se vale a pena colocar o dinheiro naquele empreendimento. Em função disso, além do estatuto, o controlador ou a família produtora de geleia de Pequi vai ser apresentada com... Bem, não basta o seu estatuto, nós precisamos das suas políticas. Então, você precisa ter uma política de negociação
uma política de divulgação de informações, uma série de regras complementares acerca do relacionamento entre a companhia e o público e a companhia e os seus acionistas, que fazem parte das exigências da CVM. Estabelecido tudo isso, então, começa o processo mais real da fase jurídica, digamos assim, ou societária, melhor dizendo, do IPO. Mas, antes disso, e aí existe um interface muito claro, uma conexão muito clara entre a atividade do advogado e a atividade do banqueiro de investimentos, que os dois vão fazer a mesma pergunta. O que o senhor vai fazer com o dinheiro e para que o senhor precisa de dinheiro? Qual é o objetivo? Aí a pergunta se divide em este dinheiro que, presumivelmente, o senhor vai obter no mercado de capitais, destina-se à companhia ou destina-se à família? A família pode estar querendo, como se diz, não ter todos os ovos na mesma cesta e ter um pedaço do seu patrimônio líquido investido em outras coisas que não seja aquele mesmo negócio. Por outro lado, é possível que, além de geleia de pequi e farinha de pequi, a companhia queira entrar em outras atividades, outras geleias. Olha, a gente quer também produzir geleia de jabuticaba, para o que nós precisamos ter produção, nós precisamos comprar terrenos. Então, é muito importante esse processo de definição do objetivo da abertura de capital, do acesso ao mercado de capitais, com vistas a até estabelecer um ponto de equilíbrio, que é a primeira coisa que o banqueiro vai exigir, entre o mercado primário, ou seja, ações novas e dinheiro para a companhia, e o mercado secundário, ou seja, a venda de ações antigas já existentes pelo controlador. Por quê? Se o controlador diz, não, a companhia não precisa de dinheiro, eu vou vender as ações, em regra, a reação do investidor bem, isso aí não é uma boa ideia. Eu estou investindo na companhia, não no bem-estar do controlador. Então, é necessário encontrar um certo equilíbrio entre mercado primário e mercado secundário, ou seja, entre ações novas e ações antigas. À luz desse objetivo, e à luz já da contabilidade organizada, do estatuto organizado, da administração profissional organizada, é necessário, então, a fase final. Para isso, é necessário que seja preparado um conjunto de informações para o investidor. O que acontece? Os americanos meio que desenvolveram esse sistema de regulação depois do crack da Bolsa de Nova York, em 1929. Alguns anos depois, nos Estados Unidos, eles aprovaram o Securities Act, a lei sobre valores mobiliários. Em 1934, eles aprovaram a lei sobre a Bolsa. Foge um pouco ao nosso tema, mas o fato de que a lei sobre os valores mobiliários veio antes da lei sobre a Bolsa, meio que condicionou todo o sistema americano. Mas no nosso aqui, então, torna-se necessário preparar o que se chama de um prospecto. O que é o prospecto? O prospecto é o conjunto de informações que vai ser apresentado ao investidor. E aí existe uma coisa muito curiosa, que é o seguinte, eu vou qualificar isso. Na verdade, o prospecto é entregue ao investidor depois que o investidor já investiu.
Quer dizer, no dia seguinte ao investimento é que ele recebe o prospecto. Soa um tanto ou quanto paradoxal e, na verdade, é. Por quê? Porque o investimento é feito basicamente em cima do que se chama red herring, ou seja, é um prospecto preliminar. O que é red herring? E é uma coisa engraçada, porque red herring é uma gíria americana que significa pista falsa. Os tradutores de filmes de televisão, normalmente, agora melhorou, mas antigamente você sempre via um filme de detetive e alguém dizer: acho que estou seguindo um arenque vermelho. Ficava todo mundo tentando saber o que era seguir um arenque vermelho. É basicamente seguir uma pista falsa. Essa gíria acabou levando ao uso desse conceito do prospecto preliminar. E, diga-se passagem, numa outra coisa engraçada, o que todo mundo se diz nos Estados Unidos é que a emissão de ações é uma coisa muito colorida, porque o prospecto é o red herring. As leis estaduais que devem ser obedecidas, porque lá o direito comercial é estadual, são as Blue Sky Laws. E se existe um interesse muito grande nas ações, então é um green shoe, ou seja, são as ações adicionais. Então, entre o red herring, o blue sky e o green shoe, vai seguindo o mercado. O que tem esse prospecto? O prospecto é muito interessante porque ele tem as demonstrações financeiras, ele tem a discussão do negócio da companhia, ele tem, claro, os documentos societários, e hoje, mais do que nunca, ele tem alguma coisa que vai sendo encorpada no curso do tempo, que são os fatores de risco. Por que os fatores de risco? Porque a grande preocupação, não do investidor, que fica irritadíssimo com isso, mas do advogado, não do investidor, mas do empresário, mas do advogado do empresário, é o seguinte: olha, para evitar que você seja processado, é necessário que você antecipe que as coisas negativas que podem acontecer. Então, seguindo na mesma linha, dizer assim: olha, você vai ter que avisar de alguma forma ou de outra, olha, geleia de pequi, farinha de pequi, sim, mas, por favor, não tentem comer pequi sem uns certos cuidados, porque não vai dar bom resultado. Então, há uma série de coisas. Olha, é possível que a geleia de pequi cause alergia e isso gere processos dos consumidores. É possível que haja uma seca e aí não haja pequi para fazer geleia. É possível que o preço do pequi suba e, consequentemente, a margem da companhia sofra alteração. Há uma série de fatos, além dos fatores de risco óbvios, ou seja, a inflação, o dólar, que levaram, inclusive, alguns países a exigir uma certa limitação nos fatores de risco, porque todo mundo começou a colocar, dizendo: olha, minha empresa é uma empresa de tecnologia, mas pode cair um meteoro na minha companhia e aí eu vou ter prejuízo. Então, olha, só pode ter 15 páginas de fatores de risco. Preparado o prospecto, com a sociedade, com a contabilidade em ordem, com o estatuto em ordem, com toda a documentação em ordem, internamente, surge, então, o momento, a sociedade vai apresentar a vocês. Paulo, cortou um pouco aqui para a gente, se puder repetir um pouquinho. Não, sem problema. Então, preparado o prospecto com o estatuto, a governança organizada, a contabilidade organizada, então está realmente no momento de a companhia ir ao mercado através de toda
o procedimento, que é extremamente complexo e detalhado, do IPO. A Jane vai resumir isso a fim de que todos possam ainda dormir. Por quê? Brincadeiras à parte, se há uma das coisas que são fundamentais para a área de mercado de capitais, é a capacidade de não dormir. Porque normalmente as coisas ocorrem de madrugada e você tem todo um processo de coisas que têm que ficar prontas no dia seguinte de manhã ou mesmo durante a noite, especialmente porque nesse país de passado e futuro extremamente incerto, como é o Brasil, sempre que abre uma janela dessas de IPO, sai todo mundo correndo. Abriu. Então, vamos todos passar, e fica, como eu já ouvi alguém dizer, um momento, tipo aquelas cenas de televisão dos últimos momentos da entrada do Enem, sabe? Alguns lá dentro, esbaforidos, tal, e outros chorando do lado de fora porque não conseguiram entrar. Mercado de capitais no Brasil é mais ou menos assim. A porta vai fechando, todo mundo tenta passar correndo, e alguns não conseguem. Tá? Mas, enfim, agora a Jane passa a comentar com vocês como é que isso funciona depois que eu organizei a companhia produtora de geleia de pequi. Perfeito. Obrigada, Paulo, e obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando para vocês. Como o Paulo já falou, ele já falou tudo mais emocionante, interessante, e deixou para mim aqui a parte, né, burocrática. Espero que vocês não durmam, eu vou tentar ser bem breve e falar de uma forma resumida aqui sobre o processo. Como o Paulo falou, é um processo que segue ritos específicos, né, na CVM, prazos legais que precisam ser cumpridos desde o momento em que a companhia decide iniciar esse processo. O processo começa pela contratação dos prestadores de serviços, esse é o principal. A companhia interessada em abrir o capital, ela vai montar um sindicato de bancos que vão fazer essa colocação e efetivamente captar os investidores para montar aí, né, coletar a demanda pelo papel que ela pretende colocar no mercado, e, além disso, ela precisa contratar advogados e auditores. Os auditores, acho que o Paulo já falou um pouco sobre, né, o escopo do trabalho deles, eles auditam anos anteriores, né, de demonstrações financeiras da companhia, assim como validam todas as informações financeiras que a companhia coloca no material da oferta dele, que é basicamente o prospecto, e anexo ao prospecto o formulário de referência. Tá, que é o principal documento, é um formulário bastante extenso, com muitas e muitas seções que descrevem detalhes da companhia. Os assessores jurídicos, em geral, eles são 4, tá? A companhia contrata um assessor para assessorar a própria companhia, um outro assessor para assessorar, um outro advogado para assessorar os bancos, um terceiro escritório, que vai ser o assessor estrangeiro da companhia, e um quarto escritório, que vai ser o assessor estrangeiro dos bancos. E por que a gente tem assessores estrangeiros, né? Porque as ofertas de IPO em geral, no Brasil, isso não é obrigatório, existem ofertas que são feitas exclusivamente no Brasil, mas, em geral, elas contam com esforços de colocação no exterior, e isso exige que elas cumpram, né, com a legislação estrangeira, norte-americana, e que, portanto, os documentos sejam validados por esses advogados estrangeiros. A companhia, além de montar todo esse time, né, engajado para participar do processo de IPO, que pode também ter um assessor financeiro opcional, além dos bancos, ela monta o data room, onde ela vai disponibilizar tudo e mais um pouco sobre a vida dela para que os advogados de todas essas partes possam investigar e coletar informações, com o objetivo de verificar se tudo que ela colocou no prospecto e tudo que ela colocou no formulário de referência são verdades e têm uma fundamentação e têm como ser demonstráveis ao mercado, né? Enfim, para garantir que aquelas informações são verdadeiras, completas, corretas e suficientes para a tomada de decisão dos investidores. Uma vez que ela tenha todo mundo contratado, todos os documentos prontos, e aí não vou entrar no detalhe, né, de cada documento, ela protocola 3 pedidos.
2 pedidos direcionados à CVM, que são o pedido de registro de companhia aberta e o pedido de registro da oferta pública, e um terceiro pedido, que é protocolado perante a B3, para a negociação das ações, né, para a listagem da companhia, admissão no segmento que ela escolher, então, nível 1, nível 2 ou novo mercado, que a gente tem visto hoje em dia, é a imensíssima maioria das companhias indo para uma listagem no novo mercado. Enfim, acho que para a gente falar aqui sobre os segmentos de governança seria outro encontro só para debater a governança corporativa das empresas, mas ela apresenta esses 3 pedidos simultâneos. Uma vez apresentados, CVM e B3 tem um prazo de análise dessa documentação, o prazo da CVM são 20 dias úteis, é bastante extenso, que dá 30 dias corridos, né, basicamente, enquanto os advogados que colocaram aquele monte de informação lá, ou que aceitaram aquele monte de informação colocada pela companhia nos documentos, corre atrás do que a gente chama de backup. O backup nada mais é do que a companhia demonstrar para o advogado que tudo que ela falou, ela tem como provar. Então, assim, a companhia diz, eu vendo 20 vezes mais geleia do que todos os meus concorrentes juntos. Então prova. Você precisa de um documento. Eu sou a companhia mais desenvolvida do mercado. Então, quem disse isso? Né? Você precisa ter um terceiro que, em algum momento, alguma publicação, ou enfim, te nomeou como mais desenvolvido para que você possa incluir essa informação na sua documentação que vai para os investidores. Então, durante esse período, os escritórios correm atrás de backup para as informações fáticas e os auditores correm atrás da verificação das informações financeiras, que é o chamado Circle Up, tá? Após esses 20 dias úteis, a companhia recebe, né, as exigências da CVM, que ela teria um enorme prazo maravilhoso de 40 dias úteis para cumprir. Ocorre que, como o Paulo mencionou, esse mercado, ele tem janelas que não são lá muito flexíveis e também querem sempre ser aproveitadas. Então, esse prazo de 40 dias úteis para cumprir as exigências, normalmente vira 2. ou mais factivelmente 4 ou 5 dias úteis, é aquela correria entre advogados, bancos, companhia, para atender todos os requerimentos da CVM, B3, responder todas as exigências, para um segundo filing. Esse segundo filing, né, esse segundo protocolo, ele é o momento em que a companhia, de fato, vai a mercado. Tá? Então, após protocolar na CVM essa documentação já revisada e já incorporando os comentários da CVM, os bancos e a companhia soltam um aviso ao mercado, que é basicamente, né, um comunicado avisando que estou fazendo uma oferta com essas características, e aí a gente tem que dizer se a oferta é primária, né, uma emissão que vai captar recursos para a companhia, ou secundária, se tem acionistas vendendo participação na companhia, o montante que pretende ser captado, quem são os bancos que estão capitaneando a distribuição, enfim, uma série de informações sobre a oferta. E disponibilizar o prospecto preliminar em todos os locais, né, que são necessários, websites dos bancos, enfim, da CVM, da B3. A partir daí, a gente tem o começo do período de roadshow, que é quando os bancos saem com as suas apresentações para buscar os investidores, né? E aí a companhia, que muito se preparou aí ao longo dos meses anteriores, é apresentada ao mercado, faz o seu speech, né? Se mostra o seu equity story, o que ela tem para oferecer, por que ela é uma companhia que merece, né, aquele investimento. Enfim, em paralelo, nós, advogados, vamos trabalhando aqui na documentação, porque a gente recebe um segundo ofício de exigências da CVM, que é chamado, né, de vícios sanáveis. É quando a CVM fala, olha, você ainda não cumpriu tudo que eu tinha te perguntado, mas você tem essa oportunidade única de suprir vícios que eu considero sanáveis para que eu te dê o registro da sua oferta. Caso contrário, vou indeferir seu pedido. Esse prazo, a gente tem um novo prazo de 10 dias úteis que acaba sendo cumprido, esse sim, de forma mais factível em 1 ou 2, porque as exigências que vêm como vícios sanáveis, em geral, de fato, são muito menores, enquanto, em paralelo, os bancos estão fechando o seu procedimento, né, o seu roadshow e o seu procedimento de book building. O que é o book building, que é uma palavra linda, mais uma palavra em inglês, né, que a gente usa muito, todo mundo conhece, nem todo mundo sabe o que é. De uma forma bem simples, uma planilha Excel. É uma planilha em que os bancos coletam
as intenções dos investidores institucionais, não varejo, tá? Não pessoas físicas, mencionando quantidades intencionadas pelos investidores e preço que eles estão dispostos a pagar. Quem já viu um prospecto de IPO sabe que quando você sai com a oferta, você sai com um range, né? Você tem um intervalo de faixa de preço e, idealmente, o preço da ação ao final da captação, ele vai ficar dentro daquele intervalo. Claro que a companhia sempre quer que fique mais para o topo, o banco já tem um receio de ficar tão para o topo e depois do lançamento da oferta e da liquidação ter uma queda, né, relevante, enfim. Entre um e outro, o banco define em conjunto com a companhia qual vai ser o preço de emissão das ações com base nesta planilha Excel, em que ele fez um mínimo denominador comum, né, entre maior quantidade de cotas, né, todas as cotas da oferta vendidas, a que preço para quais investidores, buscando aí também uma dispersão, enfim, uma série de outras preocupações que a companhia e o banco têm com a colocação. Concluído esse processo, né, de montagem do que eles chamam do book, a gente tem a assinatura dos documentos finais, muitos deles são assinados só nesse momento, a obtenção do registro pela CVM, a gente comunica à CVM a conclusão do processo e ela, por outro lado, nos dá o número de registro da oferta, e então a gente publica o prospecto definitivo. Aí, muito, né, singularmente e estranho para quem está entrando nesse mercado, quando você publica o prospecto definitivo, que você já alocou e já tem o seu book formado, você publica um comunicado chamado anúncio de início, né? É muito estranho para quem está começando a entender como você está iniciando, quando você, na nossa visão, principalmente de advogado que já está trabalhando há meses nesse processo, sente que está concluindo, mas, enfim, é um aviso em que você comunica ao mercado que você está iniciando a distribuição pública com base naquele prospecto definitivo, sendo que 3 dias úteis depois daquela data em que você disse que você está iniciando, você faz a liquidação financeira da oferta e, enfim, transfere, né, a B3 intermedia isso, transfere o dinheiro para a companhia emissora ou para os acionistas vendedores, conforme o caso, e, por outro lado, acredita as ações nos agentes de custódia, né, nas corretoras dos investidores. Nesse momento, aí, só para fechar o ponto de vista jurídico, nós, advogados, damos uma legal opinion. Uma legal opinion nada mais é do que uma carta direcionada aos bancos, dizendo que nós analisamos a documentação e que ela está de acordo com a regulamentação em vigor, que as partes que assinaram têm poderes, que está tudo certo, enfim, e principalmente que nada nos chamou a atenção no prospecto, na documentação da oferta, no sentido de que faltariam informações relevantes ou que tem informações que estão, de alguma forma, distorcidas ou induzindo os investidores a erro na documentação. Então, é uma enorme responsabilidade para os advogados, por isso a necessidade da due diligence ao longo do processo, e aí os advogados eles ficam bem em cima desse processo de due diligence, porque tem essa obrigação pesando sobre nós de dar a legal opinion ao final do processo para os bancos. E aí, abrindo só uma explicação final, enfim, que pode interessar, a gente ouve muitas vezes, né, no mercado, os termos hot issue e green shoe, né? O Paulo chegou até a mencionar aí o green shoe, quando ele estava falando do arco-íris, do IPO. O hot issue nada mais é do que uma opção da companhia, em comum acordo com os coordenadores, de, na data da precificação, verificando que tem uma demanda interessante, aumentar em 20% a quantidade de cotas que ela iria inicialmente ofertar, com o objetivo de captar essa sobredemanda que ela percebeu ali naquele momento. O green shoe, por outro lado, é um pouco mais complexo. Ele é a possibilidade de emissão de um lote suplementar de 15% do tamanho da oferta, mas que ele tem um objetivo bem específico, que é possibilitar a estabilização de preço. O que acontece? Quando você tem o fechamento da oferta, a liquidação das ações, e elas começam a negociar na Bolsa, você pode ter uma flutuação muito relevante aí nos primeiros dias, no primeiro mês, enfim, mercado entrando, comprando muito ou vendendo muito. Para evitar isso,
uma prática de mercado, não é obrigatório, mas é quase obrigatório, né? Acho que não existem ofertas sem procedimento de estabilização. Um ou mais dos bancos, eles atuam como agente estabilizador, dando liquidez para essas ações, entrando na bolsa, comprando ou vendendo, durante esse período de um mês, para estabilizar o preço da ação. Mas para ele poder entrar no mercado vendendo, ele tinha que ter as ações, né? Então, como funciona isso? Ele pega emprestado de algum dos acionistas da companhia, ações que ele tem que devolver 30 dias depois. Durante esses 30 dias, ele faz a estabilização do preço. Quando chega no final desse período de 30 dias, se ele sobrou com as ações que ele pegou emprestado, maravilha, ele devolve. Mas se ele não sobrou com as ações, ele tem que devolver. Aí é o que a gente chama de exercício do greenshoe. Ele exerce aquela opção, uma opção de compra de 15%, até 15% das ações objeto da oferta. Então, quantas ações faltarem na carteira dele para ele devolver para a companhia, ele exerce uma opção, a companhia emite, entrega para ele, e ele devolve essas ações. Para a companhia não, desculpa, para os acionistas vendedores. Isso é o greenshoe. Tá? Não sei se... Enfim, tentei ser breve, é difícil, porque é um procedimento longo, espero que ninguém esteja dormindo, e estou super à disposição para dúvidas, e enfim. Não, Jane, fica tranquila, foi espetacular a sua colocação, com toda certeza que a gente conseguiu absorver bastante. Como é uma questão ainda muito distante, tem sim, logicamente, dúvidas quanto ao processo, quanto ao dia a dia, mas, enfim, acredito que isso, com o tempo, com a prática e com a dedicação no estudo, vão conseguindo adentrar nesse universo mais e mais. Agora, eu queria direcionar uma pergunta ao Oscar. Aqui, hoje, por exemplo, a gente estava falando de Goiás, né? E a gente colocou, o Paulo nos deu o prazer de ouvir uma preparação de uma empresa que produz aí com pequi. Aqui no estado, por exemplo, a gente atua em diversas áreas com a preparação da empresa para gestão, governança corporativa, enfim, estruturação societária. E aí, dentro desses processos, que já começam a contemplar uma preparação para um mercado mais profissionalizado, como o mercado já de bolsa de valores, como é que vocês, do lado financeiro, como é que vocês, num private, olham para uma empresa e veem que elas estão preparadas? Como é que vocês avaliam essa preparação para que investir realmente ali, ter uma participação e preparar a companhia financeiramente também para ir ao mercado? Não, poxa, legal, muito, muito boa essa pergunta. E primeiro eu queria agradecer, porque realmente, assim, escutar o Paulo Aragão e Jane também é sempre uma aula e a gente aprende muita coisa, né? Até de onde vem greenshoe, né? E as nomenclaturas, o Paulo, realmente é uma admiração muito grande que eu tenho por você há muitos anos. E assim, uma coisa que o Paulo falou que foi muito interessante, né? Que ele comentou que a contabilidade das empresas familiares, elas têm eu não esqueci qual foi a palavra que ele usou exatamente, mas que tem você nunca sabe o que vem de lá. Qual foi a palavra que você usou, Paulo? Uma flexibilidade, vamos dizer assim. E isso é uma coisa muito interessante, Vinícius, porque na prática isso acontece muito, né? Então, você vê pelo nível de escrutínio que um regulador vê em cima da empresa, o nível de preparação que precisa, né? Que o Paulo e a Jane comentaram, e 99% das empresas não estão prontas para isso, né? E existe um grande movimento da Bolsa e do mercado para diminuir a barra do tamanho de empresa que pode fazer um IPO, né? Nos Estados Unidos, a gente já tem aí empresas, às vezes, com faturamento 1/10 do que você vê nas empresas aqui no Brasil, mas o grande desafio é as empresas estarem preparadas, né? Então, a gente vê que parte do trabalho que nós, né, eu estou representando aqui a indústria de private equity como um todo, temos
é, de fato, ajudar essas empresas a estarem preparadas para passarem por um processo desse. Porque os prazos são muito curtos. Às vezes você precisa de 2, 3, 4, às vezes 5 anos para você conseguir desenvolver algumas dessas questões, principalmente ao redor da governança. Tá? E assim, eu queria comentar uma coisa que você falou sobre Goiás, e eu, antes da DXA, eu fui sócio de uma empresa chamada VBI, Vision Brazil Investments, e a gente tinha muito investimentos em agricultura aí na região, fui muito aí a sua região, assim, quase que num ano 10, 15 vezes, porque a gente tinha investimentos aí em fazendas, e eu acredito que assim, a gente está vivendo um momento aí, do ponto de vista econômico, excepcional para a região, porque a gente tem um câmbio desvalorizado junto com o juro baixo, uma demanda por comida no mundo crescente, né? Então, assim, uma demanda por proteína, soja, né? E o Goiás aí é o coração para isso, né? De alimentação de proteína também. Então, assim, eu acredito que existem muitas oportunidades que elas hoje ainda não estão sendo atacadas pelos fundos de private equity e preparar. Eu brinco que uma empresa é uma maratona, só que a gente vive uma maratona de passada de bastão. Você tem o cara que, tipo a gente, vai investir na empresa quando ela tem 2 milhões de reais de EBITDA. Aí, quando ela estiver batendo 10 a 15 milhões de reais de EBITDA, a gente passa para o próximo fundo, que vai crescendo, que vai passar para o próximo fundo. Quando estiver batendo 40, 50 milhões de reais de EBITDA, vai entrar o time aqui do BMA para falar assim, agora a passada de bastão vai para o mercado. Então, eu acredito que a gente precisa ter coisas como a gente está fazendo aqui agora e mais eventos para fomentar as oportunidades de investimento nos negócios menores e também incentivar os empreendedores pequenos, porque às vezes é muito desafiador você começar a empreender e você falar de IPO e de empresas gigantescas e os custos que se passa para poder fazer esse processo, e às vezes o cara desiste no meio do caminho. Então é importante entender também que existe toda uma indústria que ajuda o empreendedor ao longo do caminho para ele poder se desenvolver, porque eu falei de EBITDA aqui, 90% das pessoas nem sabem o que é um EBITDA, como assim, o que é isso que se fala? E o cara, ele é o quê? Ele é empreendedor, ele ganha dinheiro no dia a dia, ele sabe vender, ele sabe botar a empresa dele para poder acontecer, e ele não sabe o que é EBITDA, governança e conselho de administração, e ESG, essas coisas assim. Então, eu acho que cada um de nós, a gente faz um pedaço dessa equipe para ir desmistificando isso ao longo da vida das empresas, sabe? E os escritórios de advocacia têm feito um trabalho fenomenal de conseguir ajudar as empresas menores também e trazer esse know-how e conhecimento deles para os negócios menores, que muitas vezes não têm condições nem de pagar, né, escritórios gigantescos. Não, perfeito, perfeito. Acho que você entrou até numa segunda pergunta que eu ia fazer, que seria a partir de quando, então, seria o momento de procurar um IPO? Qual um EBITDA mínimo? Não daria para medir isso, mas a partir de que momento financeiro da empresa seria ali viável e seria também aconselhável partir aí para um IPO? E aí você mencionou 40 milhões de EBITDA, né? Assim, acho que é importante a gente entender que essa resposta disso também depende da maturidade do mercado de capitais, né? Então, você tem empresas que, às vezes, elas fazem um IPO com 0 de EBITDA, mas que tem muitos ativos, né? A gente teve casos aí, principalmente na época do Grupo X, do Ike, onde empresas que não necessariamente tinham nem faturamento e que já tinham ativos e qualidade, né, projetos muito bons. Então, é uma questão de maturidade do mercado. O que eu vejo é que o IPO, ele é mais uma rodada de mercado de capitais. Você tem séries de Seed, Series A, Series B, Growth Capital, né? Capital semente, capital de crescimento, tudo. E o IPO você chega lá, só que quando você já é bem mais maduro.
Depende do seu setor, tá? Sendo bem objetivo do ponto de vista econômico. Depois, assim, até acho que a Jane e o Paulo vão ter mais propriedade para dizer na experiência deles o tamanho de empresa que eles têm visto indo para o IPO, mas depende muito do setor. Dependendo do setor, a gente teve, por exemplo, um case esse ano interessante da Priner. A Priner é uma empresa que tinha, se eu não me engano, 20 e poucos milhões de reais de EBITDA quando veio ao mercado. E mesmo assim teve um sucesso de IPO. Não sei se vocês participaram aí, o Jane, nesse IPO, mas foi um exemplo. Não participamos, foi um exemplo, e foi um exemplo do que eu falei de oferta só no Brasil, sem colocação no exterior, né? Foi uma oferta bem pequena, se não me engano, a oferta captou 175 ou 200 milhões de reais, menos de 200 milhões de reais, e com colocação somente local, e com o único, não teve um sindicato, foi só a XP como distribuidora, e, enfim. Na prática, acho que é a evolução do mercado, né? A gente brinca que aqui no Brasil, na América do Sul, a gente tem uma bola de cristal. O que é essa bola de cristal? É olhar o que acontece nos Estados Unidos e nos mercados desenvolvidos, né? Lá aconteceu foi isso. Você tem empresas que são super pequenas fazendo IPO, você tem IPO de SPACs, que são você fazer um IPO de uma empresa que nem tem empresa ainda, é só a casca que você vai então dizer que você vai buscar uma empresa para você poder comprar, e o Brasil está indo nessa direção, né? A gente teve IPO de empresas de infraestrutura, de imobiliário, né? Então, eu acho que é fenomenal estar nesse mercado. Eu estou há 23 anos nesse mercado e vendo cada dia uma evolução. Eu lembro quando começou a se falar sobre derivativos, sabe? Um futuro de bolsa, futuro de juros, futuro de câmbio, sabe? E imagina, o Paulo aqui, por mais que ele seja um cara muito jovem, tem ainda muito mais experiência aí, de ver já muitas outras coisas serem desenvolvidas, né, Paulo? Não, perfeito, bom demais. Para uma partida final aqui, eu acho que seria interessante a gente ouvir um pouquinho aí do Paulo e da Jane, qual o maior desafio que eles já enfrentaram no IPO, qual que vocês viram assim que foi um grande case de desafio no processo de IPO para vocês. Olha, às vezes eu faço palestras sobre M&A, sobre fusões e aquisições, e eu sempre brinco que a única coisa que me tira do sério é o comentário, é sempre assim. Por quê? Porque nunca é igual. E no caso de realizar trazer uma empresa para o IPO, eu acho que os desafios são diferentes em cada caso. No momento, a gente está vendo e não é raro isso, em que você tem uma companhia aberta que chega à conclusão que um pedaço do negócio dela tem mais valor se for separado. Então, você vai criar uma outra empresa. E esse lado de criar uma outra empresa de dentro de uma companhia aberta e tentar demonstrar como teria sido aquela linha de negócio se ela estivesse numa companhia autônoma, digamos assim, é sempre um desafio grande. Eu diria o seguinte, o maior desafio de todos, que foi já mencionado aqui algumas vezes, é que, de fato, o mercado é muito instável. Ou seja, você está correndo contra o tempo sem saber, em muitos casos, ou em quase todos, por que você está correndo contra o tempo. Mas esse talvez seja o grande desafio. Está tudo dando certo, em princípio, mas o presidente dos Estados Unidos espirrou, ou a eleição tomou um outro feitio, consequentemente, ninguém está mais interessado em comprar ações do Brasil. E aí companhias gigantescas, extremamente bem-sucedidas, descobrem que não tem mercado e que você preparou todo o processo, mas em uma frase, olha, vai ficar para outra vez, porque
não tem mercado. Esse talvez seja o grande problema. Há algumas coisas das quais a gente não participa mais diretamente. Eu participava um pouco mais nos meus tempos de diretor também de empresa de private equity. Um outro desafio que é interessante, é o roadshow. Por quê? O roadshow acaba levando alguns diretores da companhia ou para a Ásia, ou para os Estados Unidos, ou para a Europa, para, de uma certa maneira, repetir a mesma história 20, 30 vezes em 4 ou 5 dias. Eu acho que o desafio de você não morrer de tédio com você próprio, contando a mesma história sobre como a sua empresa é maravilhosa, é algo muito grande. Um outro desafio que a gente vê no mercado, e que a Jane mencionou, que talvez seja um dos pontos mais interessantes, é o seguinte: o uso desse método do book building nada mais é, as coisas em inglês parecem mais complicadas do que são. O book building nada mais é do que o processo de fazer com que oferta e demanda se encontrem num determinado ponto, que é aquele ponto onde há demanda suficiente para a quantidade de ações que está sendo vendida. Preço alto reduz a demanda. Preço baixo, a oferta pode até se tornar interessante. No entanto, esse processo, e aí o trabalho do banqueiro é extremamente importante, esse processo tem um aspecto muito curioso, que é o seguinte: é também necessário que o banqueiro, com a experiência que tem, analise as ofertas que está recebendo para tentar um equilíbrio entre aqueles que são investidores e aqueles que vão vender o papel no dia seguinte. Admitindo o papel vai subir um pouco, aí eu vendo e ganho um troco. Que esses são, na gíria americana, chamados dos flippers, que eles simplesmente vão virar de comprador para vendedor. Se todo mundo for flipper, o que acontece? O papel desaba e acaba o mercado. Se todo mundo for investidor, o papel mica, porque no dia seguinte não vai ter ninguém para comprar, nem ninguém para vender. Então, esse processo de encontrar um ponto de equilíbrio entre os investidores, essa palavra passou a ser usada, ainda que ela não exista, as duas não existem, os investidores ficantes e os investidores saintes, é extremamente importante. E aí, também, demonstrar dentro da companhia, pela sua boa governança, pela qualidade da sua administração, do seu management, que existem pessoas que são boas, voltando ao meu exemplo, na atividade de gerir uma indústria de geleia de pequi, e outras que são boas na atividade de gerir uma companhia aberta, de conviver com um conjunto de exigências com as quais, em geral, o empresário não está acostumado. Isso agora está sendo, de uma certa maneira, purificado, mas além das 3.000 páginas da contabilidade, eles estão, além das regras da Bolsa, o senhor tem que se acostumar com as 680 instruções da CVM e com as 600 e tantas deliberações da CVM. Então, esse conjunto de exigências é que acaba sendo objeto de uma marcação cerrada, principalmente para as companhias recém-chegadas no mercado, é um desafio muito grande, é um desafio para o empresário, é um desafio para o advogado. E também para o regulador. Por quê? O regulador, a CVM e a Bolsa, tem um sistema que é chamado SPV, Supervisão Baseada em Risco. Ou seja, eles fazem umas matrizes do que são os maiores riscos e quais são as companhias que oferecem mais riscos e martelam a companhia com ofícios. Dizer, por que você disse isso? Por que você fez aquilo? Elas são acompanhadas muito de perto.
E, evidentemente, talvez o maior desafio de todos é dar certo, ou seja, continuar a administrar a companhia de uma forma adequada ou considerada adequada, considerada satisfatória para o investidor. Por quê? E aí é uma coisa muito curiosa e que a gente está descobrindo aos poucos aqui com resultados não necessariamente uniformes. O processo de abertura de capital é, acima de tudo, um processo que tem uma questão meio paradoxal. Abrir o capital é normalmente visto como uma forma de sucesso. Não é necessariamente. Abrir o capital significa que, para a expansão da companhia, a geração interna de caixa não é mais suficiente. Ou seja, é bem curioso isso, mas tem um certo elemento de fracasso. Eu não estou conseguindo mais gerar internamente o dinheiro que eu preciso. Preciso buscar o dinheiro dos outros, o que, acima de tudo, limita o meu grau de liberdade. Por exemplo, vocês todos conhecem, principalmente em Goiás, a Bunge, que é uma grande empresa de commodities. A Bunge é uma companhia aberta. A Cargill, que todos conhecem também, é uma companhia fechada. Todo mundo conhece o chocolate Hershey's, que é de uma companhia aberta. Mas a Mars, que fabrica o M&M, é uma companhia fechada. Ou seja, ela conseguiu a geração interna de caixa num nível suficiente para continuar a ser uma companhia de família. Então, esse processo, o que acontece? O que a gente está vendo no Brasil, que é um processo interessante, ou seja, uma demanda grande de capital, e agora talvez as coisas mudem um pouco, mas com taxas muito altas, tornava muito difícil o financiamento da expansão das companhias. E aí as companhias se encontravam sempre naquele paradoxo do controlador. Eu quero ter 51% da companhia. Mas agora, com o novo mercado, com todas as ações sendo ordinárias, o que eu faço? A companhia tem um capital de 100, eu só vou poder captar mais 99. Eu tenho 100, vou captar mais 99 e eu continuo tendo mais da metade das ações da companhia. Alguns anos depois, ele descobre que, puxa, eu tenho uma boa oportunidade de aquisição. Então, esse desafio em se transformar de uma companhia de controle definido naquilo que os americanos chamam de a true corporation, ou seja, uma companhia que não tem um controlador, e como conviver no mercado com os riscos de uma companhia que não tem controle, ou seja, a possibilidade de você ser objeto de uma oferta hostil de aquisição. Esse dilema entre se eu cresço, alguém pode tentar comprar o controle da companhia, se eu não cresço, conforme aquele clássico frase antiga, quem não correr vai ficar parado e quem ficar parado vai ser atropelado, o dilema do empresário. Então, o que a gente vê como advogado, depois da abertura da companhia, é esse desafio. A companhia passa a ter outros donos. Ele passa a dividir o poder de controle e passa a entender que, olha, o administrador é um fiduciário. Fidúcia e confiança são a mesma palavra, quer dizer, em fases diferentes de evolução semântica. Então, ele passa a ser alguém que administra o dinheiro dos outros. O famoso other people's money, de um juiz da Suprema Corte americana. Então, esse processo de administrar o dinheiro dos outros, com a diligência que ele deve dedicar, diz a lei, à administração do próprio dinheiro, ou do próprio patrimônio, dos seus próprios negócios, é um grande desafio que o administrador passa a ter. E é um desafio do dia a dia. Quer dizer, uma companhia nunca fica pronta, é o desafio da concorrência, é o desafio do mercado externo, da aquisição,
Mas, sem dúvida nenhuma, é algo, enfim, extremamente gratificante para o empresário e, enfim, para nós todos investidores, porque a 2% ao ano não é nada animador. Verdade, verdade. Bom, Diego, vamos lá, vamos finalizar aí. Tem mais alguma pergunta para a gente? Bom, primeiro eu gostaria, né, de pedir desculpa, a internet está ruim aqui, infelizmente. Temos esse problema na tecnologia, mas acompanhei vocês, achei muito interessante, acredito que falta muito, carece muito desse assunto aqui, pelo menos no estado de Goiás, ainda mais na faculdade, então nem se fala. O Oscar, eu queria fazer uma pergunta para o Oscar. Assim, a gente tem percebido que tem muitas empresas que estão abrindo o seu capital diante desse meio cenário econômico que nós estamos vivenciando. Na sua concepção, né, como economista, você acha interessante um capital aberto exercer nesse momento, abrir ou esperar, postergar um pouco, esperar a economia se estabelecer, ter mais certezas políticas? Na sua concepção, o que você acredita, o que você acha? Olha, eu acho que o IPO, volto a dizer que ele é mais uma das armas que você tem, né? O Paulo comentou uma coisa muito interessante agora, que é dessa questão que o termo, né, do other people's money, né? E quando você está fazendo um IPO ou você está tendo um fundo de investimento entrando de sócio na empresa, sua vida muda. Você passa a ter que dar satisfação, você passa a ter que ter muito mais organização nas suas informações. Então, assim, eu não acho que é para qualquer pessoa, né? A gente tem alguns casos aí, até nos Estados Unidos, né, para comentar mais lá do que aqui, a gente tem um caso da Tesla, né, que tem o Elon Musk, que é um gênio, mas é um cara também muito controverso, né? Você teve casos dele falando ou no Twitter, ou falando no rádio, besteiras que eram, assim, na prática, contra a lei, que ele não poderia estar falando ou estar induzindo investidores. Então, e coisas que, se ele fosse uma empresa de capital fechado, ele poderia estar falando assim muito mais tranquilamente, mas ele teve também os benefícios, olha o que aconteceu com a ação dele aí agora, de valorização. Então, assim, eu diria o seguinte, primeiro, o IPO não é para todo mundo. Ter a sua ação sendo negociada todos os dias, abertamente, não é para qualquer empresa. Tem grandes casos de empresas maravilhosas que são de capital fechado. O Paulo deu 2 exemplos aí de empresas gigantescas. Então, eu acredito que você, empreendedor, tem que conhecer o que existe de capital disponível no mercado de capitais para a sua empresa, se você, de fato, está precisando de capital. Tem gente que entra na empresa pequena, tem fundo, tem IPO, quando você já está maior. Então, assim, eu não acredito que o IPO é o fim da história, ele é mais uma solução e alternativa para aqueles empresários que querem ter capital de terceiros também na sua empresa. Bacana, bacana demais, gente. Bom, Diego, vamos encerrando agora, né? Agradecer aí a presença de cada um. Foi muito bacana. Foi muito extenso e pouco tempo. Foi tanta informação para pouco tempo, né? Exatamente. Mas Oscar, foi muito bom. Agradecer aí a presença. Foi um prazer. Obrigado a vocês pela oportunidade. Ao seu, enfim, seu tempo, que nós sabemos que é muito concorrido, e agradecemos aí porque realmente agregou muito no conhecimento de todo mundo que está aqui ouvindo. Nós gostaríamos até de pedir uma última dica, uma pequena dica para quem deseja estar ingressando aí nesse mundo de private equity, de venture capital, enfim, do mercado financeiro, mais pelo lado financial, que aí temos o Diego aí também, que com toda certeza tem interesse em conhecer cada vez mais. E logo após eu queria agradecer também o Paulo, agradecer a Jane, nossa, sem palavras pela atenção de vocês, pela dedicação de vocês também aqui nesse momento de falar com a gente, ensinar um pouquinho mais para a gente aqui sobre o lado jurídico também. Eu que estou aí nessa caminhada
vejo vocês falando e transborda de alegria, de tanto conhecimento que vai adquirindo aqui durante essa palestra. E se vocês também puderem deixar aqui para a gente algumas dicas sobre como é que a gente pode percorrer aí caminhos de sucesso como vocês. Olha, eu daria 2 dicas, então. A primeira dica é seja ousado. Tem que correr atrás, assim, se você imagina que, eu sempre falo isso, você acha que tem um projeto que é o Elon Musk que vai investir com você, cara, você dá um jeito. Hoje em dia a tecnologia é maravilhosa, LinkedIn, todo mundo tá lá, sabe? Acho que essa primeira coisa é muito importante. E a segunda, não é porque o Paulo Aragão tá aqui nesse call, não, mas assim, realmente é ler e estudar. O Paulo é uma das pessoas, assim, mais reconhecidas que estuda, lê tudo, sabe? E, assim, a gente precisa estudar com os outros. A gente vive um mundo do imediatismo, onde as pessoas botam no Google uma informação, botam na mídia social, já acham que sabem falar sobre determinado assunto, e na prática, o que você vai conseguir mostrar propriedade depois de 10, 20, 30, 40 anos é ler, estudar, né? E hoje, para mim, aqui foi mais uma aula, eu aprendi muito aqui com o Paulo e com a Jane. Nossa, foi um prazer e uma honra participar aqui com vocês. Me senti muito... os americanos falam, né, de humbled, né? Assim, humilde de estar aqui junto nesse call com eles. Então, assim, foi um grande prazer. Obrigado aí pela oportunidade, gente. Eu queria também agradecer pelo convite, enfim, pela oportunidade, né? Como o Oscar falou, é sempre bom. Mesmo eu que convivo muito com o Paulo, é sempre bom. A gente sempre aprende e ouve mais alguma coisa. Muitas aqui já tivemos a oportunidade de conversar antes, já ouvi outras coisas. Enfim, a gente vai ao longo da vida, né? Aprendendo, e também essa perspectiva financeira super interessante que sempre agrega. E para mim foi um prazer representar aqui o público feminino, tá? Assim, acho que eu já estou nessa área há 16 anos e no começo a gente via muito poucas mulheres. Temos visto cada vez mais, isso assim, é uma alegria imensa chegar numa reunião e não ser a única mulher, assim, ter mais mulheres participando. Cada vez mais temos mais mulheres em posições de liderança, mas para que elas possam chegar, né, em posições de liderança, elas têm que começar de algum lugar. Então, eu queria deixar aqui também um incentivo para as alunas, né, enfim, para as mulheres que estão ouvindo aqui, assim, não pensem que é um território masculino e desistam se vocês têm essa vontade. É uma área, assim, super bacana, muito interessante, muito, muito, muito boa mesmo. Enfim, não à toa estou nela, né, assim, há 16 anos, desde o início aí, praticamente, da minha carreira. E, enfim, fica aqui o incentivo para vocês correrem atrás e buscarem essa área que é bem, bem legal. Os homens também, tá? Não foi nada pessoal, mas... Mas, olha, foi um prazer dividir um pouco essa experiência com vocês. A única recomendação que eu teria, o Oscar já fez, que é estudar. Estudar, eu acho que, basicamente, a gente está numa profissão onde as coisas vão mudando. Os médicos têm uma vantagem, que o fígado continua no mesmo lugar já há algum tempo. Agora, as normas brasileiras mudam a cada dia, você acorda e descobre que está tudo mudado, que as regras não são mais aquelas. Então, esse processo de estudar todo dia, e mais, o Oscar mencionou uma coisa muito importante, talvez a mais importante de todas. Depois de alguns anos, digamos assim, de profissão, eu sou obrigado a reconhecer o seguinte: se alguém me perguntasse quantas vezes você fez alguma coisa na vida absolutamente original, que nunca ninguém tinha feito antes, eu dizia lá umas 3 ou 4, talvez. Então, o que é importante? Repertório, ou seja, e a gente olhar e ir acompanhando o que os outros já fizeram, como fizeram, no sentido de, a cada dia, a gente aprender um pouquinho, dizer por que isso foi feito dessa forma. Vamos ler essa ata aqui da Companhia X, por que eles fizeram assim? O que os levou a fazer assim? Então, esse processo de aprendizado com a experiência e, indiretamente, com os erros alheios, é algo que nos faz crescer. E garanto a vocês, todo dia a gente aprende um bocado. E é bom a gente ter a certeza de que
todo dia vai acontecer um negócio novo. Tem uma pandemia de vez em quando aí, mas todo dia acontece um negócio novo. Mas, olha, muito obrigado pelo convite, foi um prazer participar. Obrigado, gente. Muito obrigado, pessoal. Obrigado por ter comparecido. Foi um prazer ter participado da live com você, Oscar. Então, admiro muito o seu trabalho. Eu sei que formou também na PUC, do Rio de Janeiro. Eu estou aqui terminando a faculdade também. Espero aí poder também seguir nesse mercado. E foi uma dica esplêndida, que é estudar. Né? Eu falo até que da liga aqui, pessoal, gente, não tem outra saída. Temos que enfiar a cara no estudos, no livro, e vamos com tudo, vamos tentar entrar neste mercado, né? Que existe muitas barreiras. Mas muito obrigado, Paulo, César, também muito obrigado. Aprendi muito também com direito. Direito, assim, que eu sou muito leigo, não faço nem ideia, mas tenho muita vontade de aprender. Então, acredito que possa não, agregou muito no meu conhecimento. Mas um grande abraço a todos, obrigado vocês que acompanharam também. Se inscrevam no canal da Laed e se inscrevam no canal também da E3 Capital. Acompanha nós na rede social e tem muitas lives por vir também. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Podem acompanhar o BMA também. Olha aí. Podem acompanhar o BMA no Instagram, entendeu? Legal. Seguir os informativos, que são muito bons também. Já que é o momento do marketing, né? Vamos acompanhar o BMA. Faz bem. Tá certíssimo, gente. Gente, obrigado. E obrigado. Até mais. Quero contar com vocês novamente, futuramente. Certamente. Com certeza. Boa noite, então. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais, Paulo. Até mais, Jane. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.